Hoje, o grupo 3 para a disciplina Hermenêutica Jurídica e Teoria da Argumentação vai tratar da Escola da Exegese. O grupo é formado por Alexa Freire, Álvaro Hermínio, César Augusto, Denis Albert, Gabriela Reis, Júlia Andrade, Laura Carolina, Luiz Eduardo, Natane Gabriele e Yasmin Camila. Nós vamos buscar entender a escola da exegese como um todo, seu lugar na sociedade, na história e no direito. Para isso, nós vamos abordar os tópicos contexto histórico, fundamentos e características, método de interpretação, a escola da exegese versus o pandectismo, críticas à escola da exegese, além da jurisprudência e a atualidade envolvendo essa escola e suas críticas. No século XIX, na França, veio força um movimento que visava a codificação do direito. Este movimento era formado por jurisconsultos que eram bastante influenciados pelos ideais iluministas daquela época. Dentre eles, cabe destacar a separação de poderes. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, a burguesia pôde então patrocinar um código civil que visava consolidar as conquistas burguesas na França pós-revolução. Estes ideais iluministas proporcionaram as bases teóricas para a formação do Código Napoleônico, que, ressalto, ainda está em vigor na França, bem como para o movimento hermenêutico, que é mais conhecido como a Escola da Exegese. A Escola da Exegese surgiu logo após o advento do Código Napoleônico, em 1804, entre os tutores do direito civil. Com o uso do racionalismo naquela época, devido à profunda influência do iluminismo, os defensores da escola da exegese afirmaram que o Código Civil francês seria fruto da razão, e por isso esse codex deveria ser rígido, universal e atemporal. Logo, os códigos eram, então, considerados a transcrição humana das leis que se encontravam na natureza, sendo assim tidos como perfeitos e única fonte do direito. É importante pontuar que os defensores da escola da exegese não acreditavam na possibilidade de haver lacunas nas leis. Por quê? Por esse codex ser fruto da razão, eles acreditavam que o código abrangeria todo o ordenamento jurídico francês. E este é um dos pilares da escola, a teoria da plenitude da lei. Com isso, acreditava-se que tudo estava no Código Napoleônico. Então, não poderia existir outra fonte de direito que não fosse a lei escrita. O declínio da escola da exegese tem como marco principal a obra de François Genis, em 1889, Métodos de Interpretação e Direito Privado Positivo. Na obra, a autora critica o fetichismo legal dado na escola da exegese. Para ela, a complexidade das relações humanas está muito além da capacidade criativa dos legisladores da lei. Com esse contexto histórico, percebe-se que não era conferido ao juiz o poder de produzir o direito, mas apenas de aplicá-lo de acordo com o que estava escrito no Código. Portanto, o juiz tinha a função de aplicação da lei com neutralidade e objetividade. Para a escola da exegese, o direito e a lei se assemelhavam, eram quase iguais e os seus seguidores buscavam esclarecer a real concepção da norma. Dessa forma, nota-se que a escola da exegese se sustentava por meio de alguns fundamentos. O primeiro deles seria a quase inexistência de lacunas, ou seja, através da riqueza legislativa e a partir da promulgação dos códigos, a existência de lacunas era quase nula. O segundo fundamento era que, em caso hipotético surgisse de fato uma lacuna, o intérprete deveria fazer o uso da analogia. E o terceiro fundamento objetivava a investigação da vontade do autor da lei, ou seja, do legislador. De acordo com essa visão, é possível realizar a pressuposição de que a lei escrita é perfeita e plena, o que não confere ao intérprete, neste caso, aplicador da lei, a liberdade de ir além desta. Portanto, o encargo dele era se manter ao texto inscrito na lei. Assim, a lei seria a única fonte do direito, e os legisladores seriam os únicos criadores destas fontes.
Portanto, conclui-se que a escola da exegese é dogmática, ao passo que realiza a análise exegética dos textos legais, e era fundamentada por meio da doutrina legalista, não podendo haver outra fonte do direito que não fosse a lei, não existindo também vertentes axiológicas dentro da escola, possuindo o legalismo e o dedutivismo como suas principais fontes. O método de interpretação utilizado pelos representantes da escola exegética partia de dois pressupostos iniciais: um, da estrita legalidade, e dois, o do respeito à vontade do legislador, ou da mens legislatoris, que seria, em suma, compreender com que propósito ou com que intenção o legislador editou tal lei. Por outro lado, entende-se que a interpretação em si, utilizada comumente pelos exegetas, era a interpretação literal do texto, ou filológica, ou chamada também de gramatical, que basicamente consistia na leitura da lei em si e pelo entendimento dela, assim como ela está escrita. Porém, quando haviam algumas dúvidas acerca de como a tal lei foi redigida, os intérpretes recorriam à análise semântica, análise morfossintática desse texto. Todavia, nesses ordenamentos jurídicos, mesmo a vontade do legislador sendo acreditada como algo infalível ou algo perfeito, não era, obviamente. Então, surgiam lacunas no direito e também surgiam antinomias nesses ordenamentos. Então, para a correção desses problemas, para a correção dessas antinomias, dessas lacunas, os exegetas começaram a aplicar métodos dedutivos a tais ordenamentos a fim de corrigir tais problemas. Então, é aí que se emprega um método lógico sistemático, que basicamente tentaria compreender o limite dessas leis ou o limite desses vocábulos utilizados também. E, além disso, esse método também concebia o ordenamento jurídico como algo coeso, ou seja, as leis deviam concordar entre si, os princípios gerais deviam estar em consonância com esses textos legais. Então, por tal método, seriam corrigidas antinomias que estariam contra outros, ou, por exemplo, leis que permitem, leis que proíbem, seria escolhida uma ou outra, a fim de não ter conflitos na legislação. Mas, ainda assim, ainda com esse emprego desse método, ainda sobravam lacunas nesse sistema que muitas vezes não podiam ser comatadas por esse método. Então, os exegetas, como último recurso, aplicavam a analogia a fim de comatar tais lacunas. Nunca para preencher, mas sim para comatar, para corrigir e não para produzir mais direito, porque a produção do direito seria somente do legislador. A jurisprudência não tinha um papel importante, tendo em vista que os exegetas eram contrários à ideia de dar tais poderes a um juiz. Bom dia, gente. Meu nome é Yasmin Camila e eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a escola da exegese e o pandectismo, que são duas escolas que têm estudos bastante semelhantes, mas algumas pequenas diferenças. A primeira diferença que podemos citar é que a escola da exegese ocorreu na França, enquanto que o pandectismo ocorreu na Alemanha. Mas a principal diferença que deve ser ressaltada é que a escola da exegese se baseou em uma codificação, o Código Civil Napoleônico de 1804, enquanto que o pandectismo não, porque até então a Alemanha ainda não possuía um código. Por esse motivo, o pandectismo teve que se basear no estudo sistemático do direito romano. E graças a isso, a Alemanha passou muito tempo focada no direito local e no direito romano. E as regiões germânicas, quando precisavam resolver suas questões, utilizavam o direito local. E quando surgiam as eventuais lacunas, eles utilizavam o direito romano como complemento. Dessa forma, nós temos que os tribunais da Alemanha estavam sempre permeados pelo direito romano. Porém, na França, como existia a figura do monarca, o direito se unificou. Então, o direito romano não havia necessidade de complementar as lacunas. Ele era considerado apenas uma fonte racional
para qual se direcionar em relação ao código. Uma semelhança entre essas duas escolas é que havia uma idolatria pelo código, porque ele era considerado a fonte da razão. Todavia, na França, a idolatria se direcionou ao próprio código, enquanto que na Alemanha, graças à ausência de código, essa idolatria se direcionou ao corpus iuris civilis de Justiniano. Por esse motivo, o sistema na França ele acabou sendo mais rígido e baseado em dedução e silogismos, enquanto que o sistema na Alemanha tinha mais liberdade e era menos rígido quando comparado ao sistema da escola da exegese. O principal autor do pandectismo foi Bernhard Windsor, que escreveu a obra que foi fundamental para a criação do Código Alemão BGB. Nessa obra, ele estudou o conceito de ação romana actio, que, segundo Auvergne, se refere à atuação por meio de palavras solenes e gestos rituais daquele que, perante o magistrado, afirmava seu direito contra o réu, ou ainda o ato ou complexo de atos realizados para fazer valer um direito, ou o modelo formal ao qual tais atos se adequavam. Olá, eu sou o César e vou falar sobre as críticas à escola da exegese. Ela se baseia em 3 pilares fundamentais. Um deles é a incompatibilidade da forma de enxergar a interpretação e aplicação do direito pela escola com a evolução e com a complexidade que a sociedade adquire ao longo do tempo. Ou seja, pelo fato dela estar presa a uma interpretação muito gramatical e sempre preocupada com a intenção e com a forma como o legislador colocou a lei e tentando se transportar para aquele momento, ela não consegue considerar novas realidades e novos anseios que a sociedade adquire com o passar do tempo. O segundo ponto é a desconsideração da historicidade do direito, ou seja, a evolução do próprio direito ao longo do tempo e como a percepção do direito se modifica ao longo do tempo. Um direito que já foi apenas o texto normativo e hoje em dia tem-se uma compreensão muito mais ampla do que é o direito, não se enquadra muito bem com a visão exegética do texto normativo. E por fim, a escola da exegese confere um cunho adequacionista às normas, ou seja, pelo fato dela estar sempre preocupada em entender e interpretar o direito com base na intenção original do legislador, a época em que os textos normativos foram criados, é como se ela tivesse previsto todos os possíveis casos e tudo que pudesse acontecer na sociedade para que aquela lei fosse perfeitamente aplicada. E não é isso que a gente percebe. Diante desses problemas, surgiram então movimentos que buscavam solucionar parcial ou completamente esses problemas que eram vistos na escola da exegese. Embora não sejam as únicas, eu vou citar algumas que o grupo julgou interessante trazer, que seriam a escola histórico-evolutiva e a escola teleológica, que foram as primeiras que buscaram combater ou se desapegar do dogmatismo puro, e por último, 2 escolas que já se abrem a uma interpretação mais livre do direito, que seria a escola da livre pesquisa científica, que ela já traz, além da fonte primária como as leis e da fonte secundária como costumes, doutrina e jurisprudência, ela permite que o intérprete, que o juiz, no momento da aplicação e interpretação do direito, ele busque outras fontes se as lacunas não forem resolvidas por isso. E por último, a escola do livre direito, que em uma ala mais extrema entende que o intérprete, que o juiz, no momento de interpretar e aplicar o direito, ele pode, não apenas nas lacunas, mas naqueles casos em que ele considera a lei posta como injusta, ele teria autonomia para criar o direito naquele momento. Olá, eu sou Natane Freitas e vou abordar sobre as jurisprudências e atualidades da Escola da Exegese em virtude do ordenamento jurídico brasileiro. No nosso sistema, é possível observarmos decisões positivistas similares aos propostos pela escola. Em relação a casos onde essas decisões são bem-sucedidas, nós temos a prisão civil por dívida de pensão alimentícia, como disposto no artigo 528 do Código de Processo Civil, no qual o devedor ele é preso não como uma forma punitiva,
mas como uma forma coercitiva de fazê-lo pagar essa dívida. E outro caso que nós temos é a prisão por descumprimento de medida de urgência protetiva, como disposto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, no qual o agressor da vítima, ao descumprir a medida protetiva, ele é preso como uma forma de manter a segurança da sociedade e principalmente a segurança dessa vítima. Todavia, nós temos casos onde as decisões similares ao que a escola da exegese propõe não são tão cabíveis assim. Temos como exemplo um caso recente, no qual o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o habeas corpus a uma mulher que havia roubado um valor ínfimo em um mercado, um valor de R$ 22 em alimentos, e o Tribunal de Justiça de São Paulo negou isso com base na lei, que na lei temos que, quando a pessoa ela é reincidente, não é aplicável a ela o habeas corpus em razão do princípio da insignificância. Porém, o Tribunal de Justiça ele deixou de observar a atual situação socioeconômica do país, onde é observado que muitas pessoas estão passando fome e que, como o valor era ínfimo, poderia sim ser cabível de ser aplicado o habeas corpus. O caso foi parar no STJ, no qual o STJ liberou esse habeas corpus para a mulher. Com isso, percebemos que em alguns casos a escola da exegese ainda pode ser aplicada, porém, em outros, ela não é cabível, visto que o direito ele tem a necessidade de se adequar com a sociedade, já que a sociedade ela depende do direito e o direito depende da sociedade. Então, com as atualizações que essa sociedade possui, com as mudanças sociais existentes, a escola da exegese ela está defasada, pois o legislativo ele não consegue acompanhar todas as mudanças sociais que ocorrem com a velocidade que o judiciário, com as jurisprudências, com as outras fontes do direito, consegue. Então, a atualização no sistema jurídico, a possibilidade de se utilizar de outras fontes que não sejam tão somente a lei, ela promove essa maior aproximação do direito para com a sociedade, com isso também promovendo uma maior segurança jurídica. Em resumo, conclui-se que a escola da exegese foi desenvolvida buscando trazer uma maior segurança jurídica à população por meio da inibição da criatividade jurídica, tendo em vista as exigências do período ao qual foi elaborada. A exegese jurídica, portanto, corresponde a uma aplicação hermenêutica dogmática que reflete aspectos ligados ao positivismo jurídico. Em suma, é possível observar a aplicação da exegese jurídica no direito brasileiro e em casos de grande sucesso. Todavia, somente a lei não é capaz de atender todo o exigido na atualidade. Por isso, faz-se necessária a utilização de outros meios para a plena aplicação do direito. De qualquer forma, a escola acerta ao tentar inibir os aplicadores do direito de serem arbitrários, dado que isso interferiria na segurança jurídica necessária para a veracidade do respeito que o direito possui perante a sociedade. Por esse motivo, a criatividade do juiz, ou seja, o emprego de outras fontes jurídicas, deve ser feita acatando princípios morais e legais.